Shalom Aleichem. Louvado seja o nome do Senhor. Por toda a sua misericórdia, por todo o teu amor. Eu vou trazer um assunto que é bom que nós temos que ser servos de Deus, mas precisamos também ter a mente aberta. Nós precisamos estar andando de acordo com as informações que o mundo nos oferece. Mas muitas dessas informações, devido às redes sociais, muita coisa chega distorcida até os nossos ouvidos. Então eu gostaria de elucidar algumas coisas aqui. Nós estamos aí com uma guerra que iniciou essa semana, que passou, uma guerra na Ucrânia. E devido às informações correrem em uma velocidade muito grande, devido aos Facebook, WhatsApp, redes sociais, e internet e tantos canais que tem por aí, né? Muitas coisas distorcem pelo percurso. Então eu gostaria de elucidar alguns detalhes importantes. Vamos falar um pouquinho de Magog. Quem é o Magog? Na verdade, a palavra é contextualizada em duas palavras, que é Gog e Magog, que é uma profecia que está no livro do profeta Ezequiel. Porém, existem alguns parâmetros aí nesse assunto, e houve muita especulação essa semana, de que lado ficar, quem é o santo, quem é o demônio, quem que pode matar quem que pode bombardear quem que pode invadir onde. Então isso tudo está dentro de um contexto, de uma preparação, dentro de um contexto profético. Nessas horas fica se procurando quem está a favor de um país, quem está a favor do outro, mas eu tenho sempre vos alertado que isso nada mais é do que o princípio de dores. Então nós estamos sendo preparados, o Eterno está nos alertando, nos avisando a cada dia, a cada momento. Veio esse vírus aí, né? O Covid. O mundo entrou em pânico, se desesperou, fechou numa quarentena aí de quase um ano. Muita gente com medo de morrer. Uma gripe, né? Uma gripe mais forte que matou muitos. Quase que eu fui. Então muitos quase foram, e alguns escaparam por pouco. Mas não é o Apocalipse. Se alguém quiser saber de Apocalipse, o Covid que fez esse um ano aí de pandemia e dessa quantidade de mortos, isso é uma amostra grátis do Apocalipse. O Apocalipse, quando ele aparecer mesmo, que ele surgir mesmo, vai separar o joio do trigo. O que está acontecendo na Ucrânia hoje? Nossos irmãos ucranianos, eles estão congregando. Ontem era Shabbat, e eles passaram o Shabbat todo em bunkers, ok? Em salas subterrâneas, protegidas de mísseis, e eles estavam fazendo o Shabbat lá dentro desses bunkers, adorando ao Eterno no Shabbat, dentro desses bunkers, para não serem mortos pelos mísseis que estavam sendo atacados em algumas cidades da Ucrânia. Então vamos entender um pouco o que se trata e o que a profecia fala sobre isso e até onde isso pode nos atingir ou não atingir. Então vamos lá. O Magog, que é o nome do extremo norte, que está bem acima de Israel, que é a Rússia, que foi fragmentada, né, que era a antiga União Soviética, a USS, e que foi fragmentada em vários países, e cada país tomou sua autonomia e a sua independência, sim, por assim dizer. Então a USS antiga, a Rússia antiga, a USS antiga foi subdividida em países, e um desses países é o país da Ucrânia. Vamos um pouco entender do que se trata o assunto. Então vamos lá. Ezequiel 38:1. Olha o que diz a profecia. Agora vamos ver se tem alguma coisa a ver com o acontecido de hoje, ok? Livro de Ezequiel diz assim:
veio a mim a palavra do Eterno, Adonai, ser humano, volte o rosto para a direção de Gog, da terra de Magog, o Rosh maior de Meshec e Tuval, e profetize contra ele, e diga que Hashem Elohim diz: eu sou contra você, Gog, Rosh maior de Meshec e Tuval. Olha que coisa incrível que é isso aqui. Isso foi escrito há uns 600, talvez 700 anos antes. Eu posso errar na estimativa, e não vem ao caso agora, não é o nosso foco. Antes de Cristo nascer, antes do Mashiach nascer. Então o Eterno já deixou escrito, já deixou escrito que ele era contra o Rosh maior. A palavra Rosh significa o presidente, o líder, o chefe de governo. E como ali está escrito numa linguagem para a época, eu tenho que transferir aquilo para o nosso século, para o nosso dia. Então o que está escrito ali? Eu sou contra ti, sou contra você, terra de Magog, e sou contra o Rosh maior, o Rosh de Meshec e Tuval. Esses dois meninos, Meshec e Tuval, são netos de Noé. São netos de Noé que subiram para o norte e formaram uma comunidade que hoje existe lá. Alguns desceram para a África, outros foram para o leste, outros para o oeste. Então, a genealogia dos nossos patriarcas foram se espalhando pela terra. Então, desses filhos, 2 deles que geraram filhos, e esses filhos gerados que são netos, que subiram lá para o extremo norte, que se chama Meshec e Tuval, são netos de Noé. Até aí, tudo bem. Mas quando ele diz Rosh de Magog, ele está dizendo o presidente da Rússia. Hoje talvez esteja lá um homem, que eu nem vou citar ele aqui, porque nós estamos ao vivo, transmitindo para o mundo inteiro, mas você sabe muito bem quem é o presidente hoje da Rússia. Mas se esse homem cair amanhã, se fatalmente um acidente acontecer com ele, uma bomba, ele for morto, se ele morrer naturalmente, obviamente, se amanhã assumir outro presidente, então essa profecia está falando de quem? Do que assumiu o poder, do que estiver no poder. Então essa palavra hoje é para quem? Para quem está no poder. Se esse homem vier a sair do poder, qualquer um que assumir essa posição, assumir esse cargo, está dentro dessa profecia. Essa profecia, ela é atual. Todo dia que amanhece, ela está atualizada. Ok? Olha que coisa incrível. O Eterno escreveu um versículo que toda manhã, todo dia, cada vez que começa a contar um dia, ela ressurge nova. É como se fosse o jornal do dia. Isso aqui é o jornal do dia. Quem estiver no comando é com quem o Eterno está falando. Se o cidadão morre hoje e assume outro amanhã no poder, o Eterno está falando com ele amanhã no poder. Deixou de falar com esse que foi para a sepultura. Compreendem? Como é tremendo isso? Isso é importante você saber. Porque você pode pensar, se isso foi escrito há 3.000 anos atrás, como que ele está falando do presidente hoje? É porque há 3.000 anos atrás ele estava falando para aquele dia. Mas para o dia seguinte, também. E para a semana seguinte? Também. E para o mês seguinte? Para o ano seguinte? E para o século seguinte? E para o milênio seguinte? Ativo. Ela acorda todo dia, essa profecia atualizadíssima. Olha que coisa tremenda. Ok? Então olha só. Quando ele diz contra você, é porque o Eterno já sabia que no coração dos governantes daquele país há uma ira, uma revolta contra os Yehudim, que são os judeus. Já existe uma revolta contra o povo santo de Deus.
E esse país está catalogado na última guerra que acontecerá na terra, que é a guerra chamada a Guerra do Vale do Armagedon, que você pode traduzir essa palavra como Vale de Josafá, ou você pode traduzir essa palavra como Vale da Decisão. Deus, o Eterno, vai decidir a humanidade, o caminho dela, a partir do Vale de Josafá. Agora me fala uma coisa, onde é que começa o Vale de Josafá? Em que região geográfica começa o Vale de Josafá? O Vale de Josafá, ele se inicia bem ali, em frente ao Monte das Oliveiras, bem de frente à porta leste, onde estava construído Beit Hamikdash. Começa ali o vale, tanto que se você for em Israel, se você for conhecer Jerusalém, você sobe no Monte das Oliveiras, e lá de cima tem um mirante que você chega na ponta do mirante. Quando você olha, você vê a cidade do rei Davi, do Melech Davi, vê a cidade de Davi, que é a cidade velha de Jerusalém, e você vê a porta leste, na sua frente assim ela vai estar, um pouquinho à direita, você vai ver a porta leste, é a porta que Yeshua entrou montado num jumentinho, mas para Yeshua entrar naquela porta novamente, ele vai descer aqui, no Monte das Oliveiras, e o que ele vai fazer comigo, Fran? Ele vai descer para o Vale de Josafá, descer, e ele começa a subir para o Monte Sião, onde está a porta leste. Essa descida, esse vale que ele desce, é chamado o Vale do Armagedon, onde estará acontecendo a última guerra da terra. Aí, essa guerra é chamada a guerra em que se unirá Gog e Magog. Nós não estamos aqui falando de guerra contra a cidade de Jerusalém. Estamos? Jerusalém está sendo invadida hoje? Não. Qual país está sendo invadido hoje? Ucrânia. Não é Jerusalém. Então essa não é a guerra da volta do Mashiach. Nós estamos na guerra errada. Não é essa a guerra. Isso é um prenúncio. Isso é uma preparação. O Eterno está falando através dessa guerra, que é uma preparação. Olha, quer saber o tempo? Você quer saber o tempo da volta do Mashiach? Fica ligado nas notícias. Se vocês verem que Gog não parou na Ucrânia e desceu mais ao sul, pode começar a orar. Porque se ele mirar o rumo de Israel, acabou o tempo. Encerrou. Porque ele vai preparar o cerco. E no dia que ele preparar o cerco, sabe o que eu acho interessante? Eu aprendi na igreja, que Cristo ia voltar num piscar de olhos assim, puf, voltou, não, vai ser avisado, vai dar tempo das pessoas se arrependerem. Por quê? Se você está de olho nas notícias, se você está de olho na internet, se você está de olho no seu celular, vai aparecer lá, olha, Gog está se dirigindo em direção a Israel. Pode começar a orar, irmão. Está se dirigindo em direção a Israel? Pode começar a orar. Porque na hora que ele chegar às margens de Israel, Yeshua aparecerá nos céus. O sinal é esse. Sabe por quê? A Ucrânia hoje está pedindo socorro. A Ucrânia está pedindo socorro hoje para todos os países da União Europeia. Está pedindo socorro para os Estados Unidos, para o Canadá e para outros países aliados do mundo inteiro. E os países disseram, material bélico talvez nós não mandamos, mas alimentos e recursos nós mandaremos. Porque a guerra ali é meio complicada, é um processo meio cirúrgico. Não pode ir entrando de alegre que vai tomar pancada. A retaliação mundial vai ser muito grande. Até eu ouvi uma brincadeirazinha no Face. Se preparem, a gasolina vai chegar a R$10.
Aí daqui a pouco alguém vai estar falando que é o Bolsonaro. O Putin explode tudo, mas o Bolsonaro é que aumentou a gasolina para R$10. Então o preço do petróleo vai subir assustadoramente. Por quê? Porque a Rússia é uma das maiores produtoras de gás, de petróleo do planeta. Ok? Eles têm gasodutos que saem de lá e atravessam aqueles continentes todos e vão lá para a Europa. É coisa gigantesca, coisa incalculável. Então tudo tem uma balança, Tudo que se mexe no mundo atinge todos os países. Nós precisamos conhecer um pouquinho de economia, um pouquinho de situações. Se você ficar dentro do seu quadradinho, dentro da bolha, você fica meio retardado, meio retrógrado. Então você tem que entender um pouco do que acontece no planeta. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Nem Bolsonaro, nem Lula, nem homem nenhum que assumir poder vai consertar país nenhum nessa terra. Porque as pessoas esquecem um pequeno detalhe. O governante quem escolhe é o povo, mas quem permite é Deus. Teve um camarada que ganhou para presidente no Brasil, e um dia ele estava lá na catedral, lá em Brasília, e ele disse, nem Deus me impede de assumir o poder. Ele caiu morto lá na catedral. Mas ninguém presta atenção nessas coisas, o povo é meio... O cara desafiou Deus. Nem de lá ele saiu, já foi para a sepultura. Então vocês não imaginem que o Joãozinho assumiu o poder, que ele assumiu porque ele é mais bonito. Não. Se Biden assumiu a América, é porque os americanos precisavam apanhar um pouco. Senão estava o Trump. Porque o Trump apoiava Israel, com todas as forças que ele tinha. Mas aí entra um cara lá, que até defunto votou nele. Foram lá descobrir, tinha 200 mil votos de defunto. Eu não sei se as pessoas tomam alguma coisa, água de bateria. Eu não sei se elas bebem alguma coisa e não conseguem raciocinar. Porque o ser humano é muito pancada. Aí entra um cara que arrebentou com o país. Então eu não estou aqui para falar de política, eu só estou dizendo, já que eu estou falando, é ano político. Dá licença, que gostoso. Se você tem bastante dinheiro, vote em quem você quiser. Porque na hora que a batata assar, você pega um avião e some daqui, porque isso aqui vai virar uma desgraça. Mas se você não é rico, fique esperto. Porque se isso aqui virar uma Bolívia, se isso aqui virar uma Venezuela, se isso aqui virar um Chile, se isso aqui virar uma Argentina, você que não tem, você está desgraçado. Porque até o que você tem vai ser tomado de você. Casa não é mais sua, é do governo. Carro não é mais seu, é do governo. Salário não é seu mais, é do governo. Você não manda mais em você, é do governo. Vai lá na fronteira do Brasil com a da Venezuela, o povo implorando para invadir o Brasil, porque eles estão passando fome, miséria. Mas não é possível que o brasileiro não vai acordar, não é possível. Eles estão pensando que eu sou o quê? Eu sou de direita. Para mim não interessa quem está lá, não interessa. Sendo de direita, o cara respeitando as leis de Deus, respeitando a família, respeitando os conceitos divinos, tudo bem, pode entrar o Joãozinho, o Manezinho, qualquer um, para mim é indiferente, sendo de direita. Agora se for um comunista, filho do cão, eu vou falar para vocês, eu vendo tudo que eu tenho, eu vou embora desse país. Só se o Eterno não permitiu eu sair daqui, mas eu vou embora. Vocês se virem, junta as malas, porque se ganhar o comunismo aqui, nós estamos perdidos. Fiquem espertos, fiquem ligados. Vocês não podem ser tão tolos assim, mente fechada. Pesquisa um pouco, vai ver o que nossos irmãos argentinos estão passando. Vai lá no Chile, ver o que está acontecendo lá. Nós temos um amigo, muito amigo nosso, Sueli conhece ele muito bem, que é o Daniel. Foi fácil ele sair da Venezuela, minha filha? Ela é minha cunhada. Foi fácil, filha? Ele ficou 1 ano tentando sair de lá, mais ou menos, não ficou? Implorando, não foi? Não foi, meu sobrinho? Implorando para sair da Venezuela. E ele era motorista de um militar. O militar falou assim para ele, vaza. Vaza porque a batata vai assar. Esse menino hoje está aqui em Franca. Mas ele ficou 1 ano tentando sair do país comunista. Quando aquilo se tornou comunista. Então eu alerto vocês. Você gosta de onde você mora? Você gosta da sua família? Você gosta da casa que você tem? Do carrinho que você tem? Não importa se é carrinho de 10 mil, de 100 mil. Não importa.
fiquem ligados. Aqui não é uma questão de braço. Eu vou disputar se é o Lula Lelê ou se é o Bolsonaro que vai ganhar. Não, quem vai tomar pancada é você. Porque o Lulinha, ele vai pegar um avião. Tchau. O outro lá de cima, os outros lá, tudo. Então o que acontece aqui? Países de esquerda. Deixa eu ensinar uma regra para vocês. Como você sabe que um país é de esquerda? Ou se ele está caminhando para a esquerda? A primeira coisa que um país de esquerda faz. Aprenda essa regra na sua vida. Ele desarma a população. Quem ouviu uma história alguns anos atrás? Agora, poucos anos atrás. Pegue a sua arma e troque numa cesta básica. Quem ouviu isso? Aí mostrou aquele monte de gente entregando as armas. Pegaram aqueles rolo compressor, passaram em cima das armas. Agora o ladrão entra na sua casa porque ele pode ter a arma. Você pega a cesta básica e joga na cabeça dele. Dá uma cestada nele. Porque ele vai te dar uma bala de 38 no meio da tua cabeça. Só se não tem raciocínio. Só se a pessoa não tiver oxigênio no cérebro. A população está desarmada, mas o crime está armado. E bem armado. Vamos acabar de enfiar o pé na jaca? Vocês mantêm a live aí? É mais fácil você passar no comando da polícia militar e eles tomar sua habilitação, que você está com a sua motinha, às vezes com o documento atrasado, que esse mês não deu para você pagar seu documento, do que eles ir lá do outro lado da cidade e atrás de bandido. Porque lá pode tomar um tiro. Agora você que é trabalhador, documento. Esse mês não deu, eu tive que fazer compra, tem criança lá em casa. Guincho, prende o carrinho do rapaz. Tinha um cantor que cantava aí no Brasil uma música popular e falava assim, eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Esse você vai preso. Mas se o cara é do crime, irmão, ninguém prende ele. Não tem ninguém para falar isso, né? Não tem. Por que eu falei isso? Porque a Ucrânia que está sendo atacada, vamos em frente. A maior sinagoga messiânica do planeta está na cidade de Kiev, com 1.400 judeus askenazi. 1.400 judeus askenazi. A palavra askenazi é do leste europeu, justamente onde está a Ucrânia. A maior sinagoga messiânica do planeta. O Magog detesta o povo de Deus. Por isso Deus Hashem usa o profeta Ezequiel e diz para ele, oi Gog, oi Rosh, oi presidente, eu vou ter contigo, porque o meu povo está aí. Mas eu estava falando uma coisa e não terminei. Muitos países estão se levantando para mandarem alimento e proteção para a Ucrânia. Mas quando o Magog se levantar contra Israel, nenhum país da terra vai se consolidar em mandar ajuda para Israel. Nenhum país. Israel vai ficar sozinho quando o Magog fizer o que ele está fazendo agora com a Ucrânia, e ele descer para a terra, para o Eretz Israel, que ele descer para a terra de Israel, ninguém vai ser solidário com Israel. Ele vai ficar sozinho no meio do planeta, no centro do planeta, sozinho. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Israel cercado pelos 4 cantos, 5, norte, sul, leste, oeste, e o espaço aéreo. Eu vou te fazer uma pergunta. Milhões e milhões de soldados, milhares e milhares de tanques de guerra, navios, ogivas nucleares apontados para Israel, que é um país desse tamanho, 80 quilômetros de largura, daqui a Ribeirão Preto.
O país tem 80 quilômetros de largura. De extensão é bem maior, mas de largura é estreitinho. Milhares de tanques de guerra, aviões. E eu vou te fazer uma pergunta. A pessoa vai estar mais protegida lá em Israel ou aqui no Brasil? Porque está escrito assim: o Shomer Israel não dorme. O guarda de Israel não dorme. E nenhuma nação da terra precisa se levantar para proteger Israel, porque o seu Deus a protegerá. Nenhum judeu vai ser morto naquele dia, quando o Magog descer para lá para cercar. Esse aí é o país, o mapa do país da Ucrânia. O rabino, que é o responsável pela maior sinagoga de Kiev, é o rabino Boris Gryzenko. As comunidades judaicas do mundo inteiro estão em tefilot, estão em oração. Quando você for fazer sua tefilot, sua tefilá, sua oração, você lembra do rabino Gryzenko, Boris, que é um rabino messiânico, que estava cuidando, ele está sendo caçado para ser morto em meio a essa guerra. Então é um judeu askenazi. O presidente da Ucrânia, o Zelensky, é um judeu ucraniano. O presidente da Ucrânia é judeu. A maior sinagoga judaica está na Ucrânia. O presidente é judeu ucraniano. A Kehilá messiânica de Kiev, na Ucrânia, é a maior do mundo. Tem 70 mil judeus que praticam judaísmo lá na Ucrânia. E tem 400 mil judeus ucranianos. Franca tem 400 mil habitantes. Imagina que lá na Ucrânia tem 400 mil judeus que não praticam o judaísmo. Mais 70 mil que praticam. São quase 500 mil de pessoas que são judeus. Deixa eu falar uma coisa. Onde você está, o Senhor é convosco. Eles podem sofrer retaliação, podem até ser mortos, mas haverá um juízo para esse governo que está invadindo. Vamos em frente. Olha o que aconteceu essa semana. Os aviões começaram a chegar lá em Israel. Israel é um país, é o seguinte, quando ele vê que seus filhos estão sendo prejudicados em qualquer território da terra, ele começa a mandar aviões e começa a recolher os judeus. Então ali tem uma placa dizendo: bem-vindo ao lar, bem-vindo a Beit, bem-vindo de volta a casa. Olha lá, na saída do avião uma placa. Olha as crianças judias ucranianas, dá uma olhada. Olha lá os judeuzinhos da Ucrânia. Olha o que está escrito no livro de Ezequiel. Olha lá. O Eterno profetizou através dos seus profetas que ele ia trazer todos os judeus que estavam espalhados no mundo inteiro de volta para onde? Israel. Mas o pessoal da Ucrânia estava numa vida tranquila. Sabe quando Deus saculeja você para você sair do seu, como é que chama o estado de? Conforto, zona de conforto. Alguns de vocês são saculejados de vez em quando para sair da sua zona de conforto. Deus pega e dá um saculejão para ver se você acorda, porque se você não acordar, você não muda de vida. Então o Eterno, o que ele fez? Permitiu dar um saculejão na Ucrânia, para que os filhos deles que estão lá, volte para onde? Para Israel. Senão eles não voltariam, a vida lá estava muito boa. País equilibradíssimo, tudo tranquilo. E o Eterno quer os judeus ucranianos de volta. Assim como está levando aviões e aviões de judeus, o quê? Etíopes. Nem os israelenses sabiam que tinha judeus na África, na Etiópia. E eu vendo uma conferência de um palestrante, de um rabino, ele diz o seguinte, que eles chegaram num país lá na África, e um líder, um rosh, de uma sinagoga, uma barraquinha, uma tenda, disse para ele assim: rabino, venha conhecer a nossa congregação. Ele desce na África,
E ele vai até a congregação dos irmãos, que é uma tenda, e ele pergunta assim: tem mais judeus aqui? Esse Rosh pega ele e fala: prepare que amanhã cedo nós vamos sair. E eles começaram a andar pelas florestas na África. Passava numa tribo, quando chegava na tribo tinha uma tenda com a bandeira de Israel. Andava mais um pouco, outra tribo, 2, 4, 5, 10 quilômetros para frente, outra tribo, a bandeira de Israel numa sinagoga, no meio da mata. Andava mais 5 quilômetros, outra tribo, a bandeira de Israel pendurada numa sinagoga, no meio das florestas. A África é lotada de judeus que são filhos da rainha de Sabá, que teve relações sexuais com Salomão. O que Israel fez? Montou uma base israelense na África, um laboratório, e começou a conferir o DNA dos africanos. E cada vez que seleciona 30, 50, 200, desce um avião lá de Israel, põe todos eles dentro, chega em Israel, eles descem chorando, beijando o aeroporto, o piso, a pista de pouso, chorando. E Israel já está com os apartamentos tudo pronto, aguardando aquele avião de pessoas chegar, porque é uma nação corporativa. Nós não abandonamos ninguém para trás. Em qualquer país do mundo, o presidente podia ter sumido, podia ter pegado um avião e sumido. Mas vamos chegar lá. E Ezequiel diz assim, 36, 24: pois tirarei vocês dentre as nações, congregarei vocês de todos os países, e devolverei vocês ao seu próprio solo. Que país você está? A profecia é para você, porque o Senhor está dizendo: se você é meu filho, e se você é um judeu, é um Yehudi, eu não deixo você no Brasil, porque eu vou te congregar, eu vou te levar um dia para o meu Eretz Israel, é lá que é onde nós habitaremos. Essa é a profecia, essa é a promessa. Eu aprendi na igreja que eu ia morar no céu, mas não tem nenhum versículo na Bíblia escrito que eu vou morar no céu. Mas na Bíblia tem 30 versículos escritos que eu vou morar lá em Israel. Mas nunca falaram isso para mim. Nunca ninguém falou isso para mim. Eu fiquei 40 anos ouvindo que eu ia morar no céu. Se fizesse uma campanha de loteamento, eu teria comprado um terreno lá em 10 vezes. Porque tem umas igrejas que até vende, né? Mas então, o que ele está dizendo? Eu vou trazer vocês de todas as nações e vou trazer vocês para o seu próprio solo. Vamos em frente? Vamos entender melhor? Olha aí, olha uma bandeira de Israel e os israelenses dizendo: estamos com a Ucrânia, porque aquele povo que está na Ucrânia são nada mais, nada menos do que judeus. Olha que coisa tremenda isso aqui. Onde que está o contexto espiritual? Isso não é uma guerra só de bombas e ogivas, de metralhadoras, ogivas não, metralhadoras, de armas, de fogo. Não. Isso aqui é uma guerra espiritual. É um prenúncio do que há de acontecer. Vamos em frente? Agora olha lá, o presidente da Ucrânia, o Zelensky, um judeu ucraniano, o que ele fez? O presidente do país de cima lá, que está atacando, está lá no seu palácio. Ele é intocável, ninguém chega perto dele. Mas esse cidadão, o judeu, está andando dentro das trincheiras junto com os soldados. Porque eles aprenderam de berço que se o seu irmão está na guerra, você tem que estar junto com ele. Esse homem, esse Zelensky, que é irmão de muitos de nós aqui, eu como sou judeu do leste europeu, né, devo ter raízes com eles. O que acontece? Ele é de uma família de 4 irmãos. Lá, os pais, 4 irmãos. Quando os nazistas começaram a matar os judeus, dos 4, 3 foram levados para as câmeras de gás, para os campos de concentração. Somente um da família que escapou, que ele é o descendente. Um camarada, que foi o descendente, o que sobrou, o sobrevivente do Holocausto, é o presidente da Ucrânia.
tem um projeto espiritual. Nada é por acaso. Aí eu vi aí nas redes sociais alguns brasileiros postando assim: aí o cara era um comediante, é comédia mesmo. Como é que pode um comediante estar lá administrando um país? Mas aí você que tem um pouquinho mais de conhecimento, você pensa assim: você pode ser um sapateiro, um borracheiro, um engraxate, você pode ser um varredor de rua. Se Deus quiser fazer você se tornar o presidente dessa nação, é Ele quem manda, é Ele quem faz, é Ele quem comanda, e não tem ninguém que pode impedir. Isso está escrito, é porque nós não cremos. Está escrito, é porque nós não sabemos usar o que está escrito. Então não importa que ele era um comediante, ele é apresentador de televisão, e hoje ele é o presidente, e é um judeu. Isso demonstra o quê? Que um judeu é próspero em qualquer lugar que ele estiver, desde que ele pratique aquilo que o Eterno ensina. Então tá aí, vamos em frente para nós terminarmos. Nós já vamos terminar. Agora, olha a profecia. Vocês sabem que existem umas 3 potências no mundo que são inabaláveis, né? Vocês sabem disso? China, Rússia e Estados Unidos. Os 3 maiores poderes bélicos do mundo: China, Rússia, Estados Unidos. Olha o que o Eterno fala para o Magog. O Magog é Rússia. Olha o que ele fala. Livro de Ezequiel, capítulo 39, versículo 1. Não é para hoje. Essa profecia ela é para amanhã, a hora que ela amanhecer. Mas é para depois da manhã. Não, mas é para depois da manhã. Não é para o dia que eles entrarem na Ucrânia. É para o dia que eles tentarem entrar em Jerusalém, Israel. Essa profecia é para o dia que ele pode até tentar contra a Ucrânia. Ele pode até tentar contra a Alemanha. Ele pode até tentar contra a Europa. Ele pode até tentar contra a Ásia inteira. Contra os Emirados Árabes. Ele pode até tentar. Mas o dia que ele tentar contra a menina dos olhos de Deus, essa profecia vai se cumprir, ó. Você terminará nas montanhas de Israel. Eu simplifiquei, né? Que são 15 versículos. Depois você estuda, tira uma foto aí e vai estudar em casa. Você terminará nas montanhas de Israel. Também enviarei fogo contra Magog. O exército vai estar na onde? No vale do Armagedon. Tudo apontado para Israel. Antes de eles dar o primeiro tirinho, Deus vai dar um tirinho. Mas na hora que vê o irmão, é como se a galera estivesse numa tostadeira. Vai sobrar nem o fio do pelo da roupa dos caras. Vai ser uma torrada só assim. Olha o que ele está dizendo. Palavras lindas. Também enviarei fogo contra Magog. E essas coisas estão próximas. Estão? Sinais, ó os sinais. Começou a criar asa, começou a descer. Ó, Ucrânia, ó, tá descendo. Ó, asinha. Deus, ó. Essas coisas estão próximas e serão cumpridas. Quando esse dia chegar, olha que palavra. Eu darei um lugar por sepultura a Gog em Israel. A casa de Israel vai gastar 7 meses. A população inteira de Israel vão gastar 7 meses para abrir sepultura e enterrar a quantidade de soldados que vão morrer. Isso com trator, porque na mão vai uns 4 anos. Com trator e tudo vai gastar 7 meses para sepultar os soldados que vão morrer no vale do Armagedon. Você acha que é muita gente? Vai ser uma mortadela. Não é? Mortandade, né? Põe aí. Eu falei que eu tenho que ir para o livro.
Eu tenho que tem que me dar uma cadeira lá na letras lá, como é que chama? Eu crio palavras. Vai ser uma mortadela geral, gente. Vai morrer gente com força. Olha o que ele está dizendo. A casa de Israel levará 7 meses para enterrá-los e purificar a terra. À medida que caminharem pela terra, quando vir um osso humano, eu até fiz um desenho ali para vocês entenderem. Você imagina que os caras vão carregar aqueles bastãozinhos assim de demarcação, e o pessoal de Israel vai estar andando, ó. Vê um osso aqui, vê um osso aqui, vê um osso aqui, vê outro cadáver aqui, vê outro cadáver ali, vai pondo aqueles bastãozinhos coloridos, e os coveiros vêm vindo atrás, para ir abrindo nas covas e jogando para dentro os ossos, para poder purificar a terra de Israel, porque é uma terra santa, lá não pode ter contaminação, e os corpos desses soldados estarão contaminando o solo de Israel. Sepulta, enterra eles 7 meses, e daquele dia para frente, começou o milênio, e Yeshua está sentado no trono do Beit HaMikdash, do templo, o 3º templo, lá em Jerusalém, e começa a governar a terra por 1000 anos, e não tem mais guerra, porque a humanidade inteira vai ver que o Magog passou pela tostadeira. Algum país que levantar e estufar o peito, vou lá contra Israel, ele vai lembrar do pá. Aí alguém vai falar para o outro, você vai lá, pá, para você ver. Você entende? Pingo é letra. A humanidade inteira vai recuar e falar, rapaz, esse povo aí, você não pode jogar perto deles não, ué. Peixe chegou perto, sapecou. Vai descer fogo do céu, gente. Pensa, chegou perto, cai fogo, sapeca a galera. Isso é o que está profetizado. Agora vamos terminar o estudo da noite. Não é um estudo assim profético para ganhar vidas, não. É um estudo meio bombástico, né? Estudo meio explosivo, mas fica ligado aí porque o tempo está sendo contado. O tempo está acabando. Não fica moscando aí de para lá e para cá não, você vai ficar para trás. Esse negócio aqui, a coisa vai ficar difícil aqui nessa terra, hein? Vamos terminar aqui, ó. Vamos entender o que significa isso? Olha aqui, ó. Se você não olhar agora, você não vai entender todo o contexto. Olha lá que legal. Livro de profeta Zacarias, capítulo 12, versículo 3. Quando esse dia chegar, como que eu falaria essa frase no hebraico? Aharit Hayamin. A frase do versículo é apocalíptica, ela é escatológica. O versículo começa no Aharit Hayamin, ou seja, nos últimos dias, os últimos acontecimentos, no tempo do Apocalipse. Olha como começa o versículo: no Aharit Hayamin farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Quem tentar erguê-la se ferirá, e todas as nações da terra se unirão contra ela, e essa guerra se chamará Gog e Magog. Ei, eu não acabei de dizer que o Magog é Rússia? E se todas as nações estão unidas, por que se chama Rússia o nome da guerra? Porque o Magog é um sod, é criptografado, é código, é realmente Rússia, só que ela será a cabeça, ela vai encabeçar. O Rosh de Tuval, o príncipe, o Rosh é príncipe, o príncipe de Tuval vai encabeçar todas as nações. É por isso que eu tenho que entrar agora nos códigos bíblicos. Quando eu vou no código bíblico, a palavra Gog e Magog é feito com a letra Gimel, Vav,
Gimel, Vav, Mem, Gimel, Vav, Gimel. E o alfabeto hebraico é alfanumérico. Então o Gimel vale 3, o Vav 6, o Gimel 3, o Vav 6, o Mem 40, o Gimel 3, o Vav 6 e o Gimel 3. Quando eu somo tudo dá? O que significa 70? O que significa 70? 70 significa nações. O Magog é o príncipe que vai instigar, vai fermentar o planeta inteiro para se levantar contra Israel. Muitos países da terra vão mandar navios, tanques, helicópteros, aviões de guerra. Muitos países vão entrar nesse engano de Magog. E quando todos os exércitos estiveram na planície de Josafá, no Armagedon, que ali cabe 4, 5 milhões de soldados, cabe lá em pé. Quando todos esses exércitos estiverem na planície, lá, com os seus canhões, seus armamentos todos apontados para Jerusalém, e que o exército estiver preparado para humilhar o povo de Israel, e que Israel pedir socorro para toda a humanidade, para o Brasil, para os Estados Unidos, para o Canadá, para a União Europeia e para todos os países do mundo, os países vão dizer: nós não podemos entrar nessa guerra. Ou, nós estamos contra ti, Israel. Uns não vão entrar e outros vão estar contra. Nesse exato momento, o povo Yehudi, o povo judeu, estarão todos em Tefilot, clamando ao Adonai Tzvaot, ao Deus dos exércitos. Quando o general de guerra, o Rosh, o príncipe de Tuval, der a ordem de ataque, acabou. Não vai ser disparada uma bala. Baruch Hashem, todos os exércitos da humanidade, das nações, que está codificado aqui com o número 70. 70 significa Cabalá. Doutora, isso é Cabalá. Então tem muita gente que não entende o que é Cabalá. Cabalá é isso aqui, ó. É a gematria, o código escrito no meio das letras. Por exemplo, quando o Eterno foi entregar a Torá no Monte Sinai, ele falou com o povo em 70 idiomas ao mesmo tempo. Deus é Deus, concorda? Eu nem o português consigo falar, ele falou em 70 línguas ao mesmo tempo. Imagina que ele falou em português, francês, hebraico, russo, alemão. Ele falou em 70 idiomas ao mesmo tempo. Porque o número 70 significa as nações. Quando Israel desceu para o Egito para ficar cativo, desceu 69 filhos de Israel. E os rabinos dizem: por que desceu 69? Porque o Senhor disse o seguinte: mestres, estudiosos da Torá, vocês só desceram no número de 69, porque o 70 sou eu não te abandono. Quem completa o número das nações sou eu. Então todo 70 na Bíblia significa nações. Então pode ficar ligado que esse negócio está acontecendo hoje, não é brincadeira. Esse cidadão que está atacando, não é brincadeira. Isso que está acontecendo é o termômetro do que vai acontecer. Então você fique ligado que a qualquer momento, se levantar uma guerra contra o povo de Israel, o tempo acabou e o Cristo, o Mashiach, Yeshua, estará chegando. Mas quem vai fazer esse é Yeshua, que ele aparece nas nuvens com seu exército e passa fogo em cima dos exércitos.
os corpos caem no chão, tudo pegando fogo, os tanques de guerra, tudo queimando, os armamentos explodem tudo ali em campo aberto. E o Senhor termina com as guerras na terra naquele dia, e Yeshua desce no Monte das Oliveiras, atravessa o vale de Josafá, assenta, ou melhor, governa do terceiro templo, e assim nós entramos para o milênio. Ficou claro o que está acontecendo no mundo? Clareou? Então é tempo de oração, é tempo de buscarmos. Judeu não faz culto de oração específico assim, à noite de quarta-feira é culto de oração. Ontem, quem chegou aqui às 16h30 ontem? Quem veio ontem? 16h40, 16h50, quem veio ontem? Como começa o Shabá? Cadê os Razan? Qual que é a primeira palavra que se fala aqui no Shabá? Primeiro cântico do Shabá, qual que é? Matovu? E o que é o Matovu? É uma oração, uma tefilot. Depois vem o que depois do Matovu? Outra oração. Depois, outra oração. O sábado, o Shabá, você fica 1 hora cantando orações. Ontem você ficou aqui das 16h30 às 17h30 orando. É o povo que mais ora nessa terra. Agora nós judeus amanhã pela manhã, eu estou muito feliz, porque tem muitos irmãos aí que me mandam um zap, me perguntam, outros perguntam pessoalmente: Rosh, quando eu acordo pela manhã, o que eu faço? Você tem 3 orações para fazer pela manhã, não é? Você tem o Modeani, você tem que fazer o Netrilat Yadayim, você tem o Shema. Então são 3, as principais. Lógico que conforme a ortodoxia vai aumentando aí, mas não tem problema, nós estamos no básico, estamos no jardim da infância. Mas é muita oração que nós somos incumbidos de fazer. Permaneçam em vossas tefilotes, em vossas orações, porque o Senhor precisa de pessoas que o busquem enquanto é tempo. Me entenderam? E vamos clamar. Quem quer que a guerra demore? A guerra contra Jerusalém. O senhor gosta de guerra, Rosh? Não. Mas a guerra contra Jerusalém, eu queria que ela começasse amanhã. Porque se ela começar amanhã, todos os seus sofrimentos vão ter fim. Porque é o momento do Mashiach vir resgatar o teu povo. Não tem outra saída, gente, não vai ser com flores. O fim não vai ser com festas e flores. Todo casamento, quando você chega no casamento, aluga-se chácaras, salões de festas, não é assim? Não é? Você chega nos casamentos, não está tudo decorado? Só para finalizar, usa seu raciocínio, pensa junto comigo. Todo casamento é decoração, é luzes, velas, flores, aquelas mesas com aquelas comidas fantásticas. O nosso casamento vai ter uma mesa também dessa, está escrito. Mas antes da mesa vai ter um fogueiro. Eles vão sapecar uma galera, que é a guerra lá no Vale do Armagedon. Depois da guerra, nós vamos para o banquete. Porque está escrito. Está escrito. O dia que eu li isso eu fiquei tão feliz. Você quer ver que tem uns irmãozinhos da Até Glória? Está escrito assim, no dia que Cristo, que o Mashiach for casar, vai ter um banquete de carnes suculentas. Vai ser um churrascão. Está escrito aqui na Bíblia. Se você ficar nervoso, rasga aí sua Bíblia. Está escrito. Vai ser um churrascão de carnes suculentas e vinhos. Olha os cachaça. Vai ser uma festa regrada de carne e vinho. Só não pode manguaçar.
Eu não falei isso aqui. E como líder de vocês, para você que nos visita e não me conhece, alguém pode pensar assim: nossa, o Roche falou que pode tomar vinho, deve ser o maior cachaceiro. Eu nunca tomei um copo de cerveja na minha vida. Eu nunca tomei uma dose de uísque. Eu nunca tomei um copo de champanhe. Eu nunca experimentei uma dose de Campari. Eu nunca tomei uma bebida destilada na minha vida. Sou filho de pastor. E meu pai me criou assim, dentro daquele regulamento tradicional. Quando eu descobri que podia tomar vinho, eu falei: meu Deus, quanto tempo perdido. Aí me ensinaram. Os rabinos disseram para mim: Roche, é 2 dedinhos. Eu estou ensinando isso aqui faz muito tempo, mas tem uns caras de pau que congrega aqui, que toma 2 dedinhos. Mas está na minha lista. Está na minha lista. Que o Senhor te abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém, amém. Yevarecha Adonai veishmerecha, Yaev Adonai panamelecha viunecha, Issa Adonai, Adonai panavelecha, veasem lecha, Shalom.